Amós 8, versículo 11. Se tiver dificuldade, pode olhar o índice. Queridos, enquanto você se localiza, perdoa aí o meu atraso, eu estava no dentista e tive uma oportunidade gostosa de orar lá com o casal dono do consultório e eu acabei me atrasando, mas glória a Deus pelo tempo. Amós 8, verso 11. Isso aí, verdade, né? Diz assim as Escrituras: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12: andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Eu quero ler novamente. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos, ó Pai, pela tua beleza, pela tua bondade, Pai, pelo cuidado do Senhor para conosco, para com a tua igreja. Pai, obrigado, ó Deus, por cada vida que está aqui presente, que anseia, que tem sede dessa palavra, Pai, que tem procurado e tem encontrado. Pai, desperta aquelas pessoas que não têm tido sede antes que não tenha mais onde encontrar. Pai, que seja o Senhor aqui essa noite a ministrar. Pai, que seja o teu Espírito Santo a falar com cada um de nós. Pai, o que nós precisamos não vem do homem, vem do Senhor, vem da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo, de maneira individual, na porção da fé, Pai, que cada um, ó Deus, esteja perto, como terra, Deus, sedenta pela semente, pela água. Ó Pai, que cada um possa receber a porção do Senhor, para que possa, Pai, crescer, germinar, ó Deus, e trazer fruto, e trazer, ó Deus, sabor, e trazer alegria, frutos duradouros, frutos, ó Deus, do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu preciso fazer um pouco uma introdução. Domingo iniciei uma mensagem e eu louvo a Deus pelaquela mensagem, por ser boca de Deus, por algo tão maravilhoso. E hoje de manhã eu ouvi essa mensagem novamente. Confesso para os irmãos que eu acordei com sede daquela palavra, e eu ouvi essa mensagem hoje toda pela manhã, enquanto eu me preparava para ir para o trabalho, e eu creio que o Senhor há de ministrar nos nossos cultos de domingo, uma palavra de direção, uma palavra de graça. Iniciamos um trabalho sobre os textos de Ezequiel, e nós temos, com base no livro, um objetivo principal da mensagem: restaurar a glória de Deus ao povo, trazer à igreja arrependimento e um desejo de restauração da glória de Deus. Então, a essência do livro do profeta Ezequiel, ele gira em cima disso, e em cima disso o Senhor me trouxe a mensagem de hoje. Eu queria que você entendesse, porque o profeta Ezequiel, na realidade, como eu falei domingo, ele era para ser não um profeta,
mas ele era filho de um sacerdote. E o sacerdote é aquele que ouve o povo e apresenta diante de Deus. Então, por todo o contexto, da história de Ezequiel, Ezequiel ia ser um sacerdote, mas por situações, por cativeiro, por Babilônia, Ezequiel é levado cativo, e ali não tem mais agora templo, não tem mais a adoração, não tem mais ali o sacrifício, porque agora está em Babilônia, e Ezequiel sai de sacerdote a profeta, e agora ele é a pessoa que ouve a Deus para falar ao povo. Então, nesse interim, veio a mensagem: sede de ouvir. Mas é preciso saber ouvir. É preciso saber ouvir. Nós precisamos saber ouvir. O bom psicólogo, o bom psicanalista é aquele que sabe ouvir, é aquele que tem uma boa escuta. E para nós é um desafio, para nós cristãos, é um desafio saber ouvir o outro. Tem um ditado, nós temos 2 orelhas e uma boca. Entendemos que devemos ouvir mais e falar menos, mas na realidade ter 2 orelhas não significa muito, porque muitas pessoas ouvem, mas não escutam, ou não dão atenção, ou não dão aplicação àquilo que foi falado, ou não têm o entendimento daquilo que foi falado. E eu peguei esse texto de Amós, porque ele ecoa, porque ele fala de um tempo de mudança, e vem muito dentro daquela mensagem de Ezequiel. Eu creio e tenho profetizado como servo de Deus sobre esse lugar, sobre esse novo tempo, sobre essa mudança. E eu entendo, por direção do Espírito Santo, que a igreja hoje precisa se destacar, ansiar com essa sede e fome, antes que não tenhamos mais onde ouvir. Então essa palavra, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Observa quando você publica na sua rede social um versículo bíblico, uma mensagem, qualquer coisa, e quando você põe uma piada, rapidamente aquela piada, aquela coisa ganha o mundo. A palavra de Deus não. É preciso urgência num posicionamento meu e seu, nosso, para com essa escuta à palavra. Nós precisamos de muita coisa, irmãos, mas o que a igreja mais precisa é da palavra, saber ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu estou aqui para ser atalaia, mas a igreja precisa saber ouvir a voz de Deus e não andar por escuta humana. Nós não temos mais o tabernáculo, não temos o Santo do Santo, não há uma exclusividade ao sacerdote como antes para se acessar a Deus. Eu sou apenas um facilitador do processo, porque todos nós precisamos chegar à presença de Deus, todos nós precisamos ter uma escuta qualificada, uma escuta, saber, essa é a voz de Deus. Eu sei quando Deus está falando comigo, e isso precisa ser algo muito verdadeiro para mim, para você. Senão nós somos facilmente, sempre manipulados por situações, por condições humanas. E se eu não aprender a ouvir agora, vai chegar o tempo em que eu não vou mais conseguir ouvir, e eu não vou mais saber ouvir. Abra comigo em 1 Samuel 3,
lá no início, da Bíblia, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dentro dessa palavra que eu falei, eu quero aqui mostrar a história, reviver essa história. Eu creio que aqui a maioria conhece, que diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não mais poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e deitou. O Senhor tornou chamar: Samuel. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio a ele e veio ali e esteve, e chamou-os da outra vez: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouviram ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo do fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Até aqui. Queridos, esse texto ele é muito clássico, numa condição de uma inexperiência de ouvir a voz do Senhor. O Senhor chega para Samuel é muito jovem, e ele estava ali no templo, acompanhado de Eli, já velho, e quando o Senhor o chama, ele vai ali até Eli em resposta, por 3 vezes. E ele não tem essa experiência, ele não conhece o chamado, ele não conhece a voz, ele não sabe como Deus fala. E a gente que está na igreja, como Samuel estava, há pessoas que estão deitados do lado da arca, ou próximo dela, que simboliza a presença do Senhor, ou que já viveu muitas experiências com o Senhor, e não consegue ouvir a voz do Senhor. Estão entendendo? Pessoas que são religiosas, estão na igreja, já experimentaram coisas da presença do Senhor, que a arca, ela simboliza a própria presença do próprio Deus,
mas não conseguem ouvir a Deus. Então, queridos, dentro desse contexto, nós temos aqui no verso 1, Samuel servindo diante de Eli. E isso é importante porque eu deixei aqui bem claro que a igreja precisa experimentar um posicionamento, a igreja precisa experimentar um crescimento, a igreja tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. A igreja, quando eu falo a ovelha, ela não está para ser dependente de Eli, mas como um processo. Até porque eu mesmo, como pastor aqui, eu vou jubilar, eu vou ficar velho, precisa que venha outras pessoas, que outras pessoas alcancem lugares, que as coisas cresçam, que as coisas estabeleçam, que outras pessoas tenham essa mesma experiência. E isso não é só para o pastor. Saber ouvir a Deus é para todos aqueles que são filhos. Papai está aqui, eu e meus irmãos conseguimos ouvir a voz igual, e essa é uma mesma verdade espiritual. Se eu sou filho de Deus e eu tenho um pai, e eu não sou surdo, eu preciso saber ouvir. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai ouvir melhor o Vitor do que o Zé Maria, ou o Zé Maria não vai ouvir melhor a Deus do que o Vitor. É um processo, é um entendimento, é uma experiência, é uma caminhada, e é um relacionamento, e a gente aprende nesse relacionamento com o tempo, com a experiência, mas não tira a verdade de servir junto a Ele, porque o reino de Deus, ele se opera em hierarquia e em autoridade e em graça. Aqueles que são mais anciãos, é aqueles que direcionam a forma. Meu filho, vai deitar. Quando você ouvir essa voz de novo, diga: Senhor, eis-me aqui, porque todos são importantes, e numa igreja todos são importantes. Veja que havia aqui uma sentença, a resposta que Deus traz naquela mesma noite para Samuel é contra a casa de Eli. Mas Eli estava aqui sendo usado pelo próprio Deus para que Samuel conseguisse ouvir a Deus. Então, a minha condição de vida, a sua condição de vida, é trazer pessoas a ouvirem a voz de Deus, não a excluir pessoas da presença de Deus. Eu e você precisamos ser despertados a trazer pessoas a ouvirem a Deus. Não é uma condição de levar alguém à minha igreja a ouvir o meu pastor. É alguém que aprende comigo, com o meu pastor, com toda a nossa igreja, a ter uma boa escuta, a saber ouvir a Deus, a saber ler, entender, interpretar a palavra, viver da palavra, alimentar da palavra, antes que a gente não a tenha mais. Por que há uma sentença contra Eli? Se você for lá em 1 Samuel 2:1, no capítulo anterior, nós vamos ver que havia ali algo contrário aos filhos de Eli. Os filhos de Eli não estavam agindo corretamente, e Eli não trouxe exortação aos seus filhos, que também serviam ao templo. Então é preciso entender que no templo as coisas do Senhor têm procedimento, tem processo, tem uma forma, tem um culto, tem uma graça. Quando você vai no verso 2, e eu convido você a ir lá comigo, certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder mais ver, estava deitado no lugar de costume. Queridos, a coisa perigosa na nossa fé, na nossa vida cristã, é quando a gente tem uma cadeira especial na igreja, um lugar especial na igreja, um lugar de costume,
ou a gente tem uma mesma maneira de fazer sempre as mesmas coisas e entra numa condição de automatismo. Eu vou à igreja quinta-feira, é um processo religioso. Eu vou à igreja domingo, é um processo religioso. Não, eu vou à igreja quinta e domingo, mas também pode ser um processo religioso. Porque nós não vamos à igreja, nós somos em unidade igreja. E nós precisamos ser a igreja de segunda a segunda. Então, estar na igreja é muito mais do que ir a um lugar. E é preciso ter vontade de estar nesse lugar, não nesse lugar de costume. Eu estou acostumado, é só isso que eu sei fazer. E o Senhor não quer usar só aquilo que você sabe fazer. O Senhor quer usar. Eu fui no dentista, lá eu fui usado. E nós precisamos viver essa verdade. É preciso tomar cuidado na nossa caminhada com a rotina da fé. Ela vai te impedir você de ouvir a Deus. Não vai te ajudar. No verso 3, eu quero que você leia comigo. Também Samuel estava ali deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ou seja, a proximidade de Samuel e Eli é tão pequena que quando ele ouviu Samuel, ele achou que foi Eli. Então ele foi lá, e aqui está dizendo, que também Samuel estava deitado no templo, onde estava o quê? A presença de Deus. E o que é importante aqui para mim e para você? Vir à igreja, porque aqui é o lugar da presença do Senhor, é muito pouco. É muito pouco. Porque quando eu alimento o meu corpo, eu tomo café da manhã, eu almoço, eu tomo café da tarde e janto. São 3 refeições para alimentar o meu corpo. E será que alimentar o meu espírito uma quinta e um domingo é suficiente? Estar do lado da presença do Senhor sem alimentar dessa presença não significa nada. Estar do lado sem saber ouvir, vir à igreja por vir, não fará diferença na vida de nenhum cristão. É preciso saber estar aonde tem presença do Senhor. Pessoas que são atalaias na vida da gente, que trazem a presença de Deus para nós, que compartilham, que são atalaias, que servem à mesa conosco para que todos comam. Isso é algo que precisa arder no nosso coração. Se Samuel permanece ali somente parado do lado da presença, sem ter entendimento, sem saber ouvir, ele seria um próximo Eli. Uma pessoa acostumada a um processo. E a vida cristã não é um processo, é um relacionamento, é algo que vai se aprofundando, vai se avolumando. Quando eu conhecia minha esposa era uma coisa, à medida que nós estamos relacionando, à medida que fizemos 25 anos de casado, é muito diferente, porque agora nós temos propriedade. Eu e minha esposa brincamos: amor, pega aquilo para mim. O aquilo a gente sabe o que é. Por quê? Porque tem relacionamento. Há uma sintonia, se sabe ouvir ao outro. Então é preciso despertar para que possa ouvir. Quando você vai no verso 4, no 6 e no 8, por 3 vezes o Senhor chama Samuel. E eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica, você não precisa responder. Quantas vezes o Senhor tem te chamado? O que o Senhor tem te chamado para fazer? Eu falei domingo, Ezequiel nasceu para ser sacerdote.
A sua vida toda foi um processo para ser sacerdote. Quando ele completa 30 anos para ser sacerdote, ele é levado cativo. E ele vai ser profeta, não sacerdote. E eu pergunto, quantas vezes o Senhor te chamou para ser o que Ele quer e não o que você quer? O que o Senhor quer de você? O Senhor tem chamado você de dia, de manhã, às madrugadas? Qual é a sua expectativa? Viver os seus costumes ou se colocar num lugar novo para uma nova experiência? É preciso querer algo novo de Deus. Um bom relacionamento, marido e mulher, é aquele que está sempre experimentando algo novo um do outro, sempre provocando uma coisa diferente no outro, construindo uma alegria, uma expectativa. A esposa tem prazer, vou fazer algo para o meu marido, ou vou comprar uma roupa, vou fazer algo diferente, e vice-versa. Para quê? Para gerar um despertamento de algo novo. E isso deveria ser para nós: de que forma que eu vou servir? De que forma que eu vou ser esse servo? Da forma que Deus espera, não do jeito que eu quero. Quando você entende essa necessidade, que urge essa necessidade, que há uma causa maior daquilo que o Senhor quer, daquilo que eu quero, eu consigo dizer o que Eli fala para Samuel, que é: fala, Senhor, teu servo te ouve. Não é: o que você quer, Deus? Pode falar. Não é assim. Samuel se coloca como servo. Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Provavelmente Samuel não responderia sim, porque ele não está acostumado a ouvir a Deus. E é preciso entender que, olha como que começou o texto. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Olha aqui depois desse primeiro ponto. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. A palavra era muito rara. Ir ao templo era algo que não se tinha muito Bíblia. Isso é muito igual a muitas igrejas hoje, desculpa. Prega-se muita coisa, dinheiro e companhia limitada, e soluções e curas, e a palavra, que é aquela capaz de mudar a vida do ser humano, ela é secularizada, ou ela é marginalizada. Se sobrar um tempinho, a gente entra num contexto bíblico, numa verdade bíblica, num algo mais profundo. Os cultos viram um entretenimento. Então aqui o texto é bem claro: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões espirituais já não eram frequentes. É preciso entender que quando eu digo eis-me aqui, eu estou me abrindo, eu estou vendo essa necessidade da palavra, da indiferença do sistema, daquilo que eu tenho que levar para minha casa, para minha família. Porque aquilo que a gente come aqui é como uma mesa espiritual essa noite. E se você vem aqui e se deleita, e você sai daqui alimentado, cheio de verdades para a sua vida, e não semeia isso, e não contribui, não compartilha isso, vira um aborto. É como você conceber a criança e depois você não a tem. Não gerou vida, não produziu mais, foi só um mero momento. Eli, apesar das suas limitações, idade, seus erros, diz para Samuel: fala, Senhor, o teu servo te ouve.
Que o Senhor aqui essa noite levante servos. Servos é aquele que serve. Servo é aqueles que se colocam à disposição desse reino. Abra comigo em Provérbios 28. Provérbios 28, verso 9. Queridos, me permita dar sequência enquanto você se localiza. Quando nós abrimos mão nos nossos cultos, seja os nossos cultos domésticos, seja os nossos momentos devocionais, abrimos mão daquilo que é bíblico, aquilo que é palavra de Deus, quando a gente não tem uma escuta para a palavra de Deus. Olha o que Provérbios diz, Provérbios 28, 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Quem não sabe ouvir a palavra, quem não consegue ouvir a palavra, não consegue ter uma oração, porque é relacionamento. Se eu não conseguir ouvir a minha esposa, como é que eu vou dar as respostas que anseia a alma dela? Não tem diálogo. Então eu preciso saber ouvir para poder relacionar. Eu preciso saber ouvir a palavra, e a boca fala do que o coração está cheio. E se eu alimentei o meu ser, a minha alma, se essa palavra entrou na minha vida, a minha oração é aceitável. Queridos, eu queria que você entendesse uma coisa aqui essa noite. É preciso ansiar a palavra de Deus. Deveríamos diariamente lermos a palavra de Deus. Falei, levantamos, tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde e jantamos. Será que uma vez no dia não seria necessário uma alimentação espiritual? Será que isso se satisfaz com um versículozinho? Quando a gente senta para tomar café, a gente come um biscoitinho só e pronto? Não. Quando senta para almoçar, é só arroz e feijão? Não. Nós somos um ser que se divide em 3 partes. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um só Deus. Mas nós somos corpo, alma e espírito, e somos uma só pessoa. A nossa vida precisa ter alegria, alimentar a nossa alma. O nosso espírito precisa da palavra, precisa de relacionamento com Deus, das coisas espirituais, tal como o nosso corpo precisa de alimento. É preciso ansiar isso. Pastor, mas as coisas lá em casa não andam bem, as coisas não fluem. Eu até oro, mas se não tem palavra, as orações não encaixam, as orações não fluem. As orações deixam de ser orações e viram murmurações. São abomináveis. É preciso ouvir a palavra, é preciso saber ouvir ao Senhor. Queridos, quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, Deus o criou para quê? Relacionamento. Deus coloca o homem no jardim do Éden para relacionar. Está lá no texto. Toda tarde o Senhor via e sentava com Adão. Adão, quem que é esse bicho aí? Que nome que você deu? Isso é o macaco. Relacionamento. Relacionamento. O Senhor via para relacionar, e essa é a mesma verdade. O Senhor espera que cada um de nós tenhamos um relacionamento mais e mais profundo. Deus nos criou para isso.
Vamos lá no Novo Testamento, João 5, Evangelho de João, capítulo 5. João 5, 24 e 25. João 5, verso 24. Em verdade lhes digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os que ouvirem viverão. Queridos, isso aqui não é mortos físicos. Esse é o tempo. Hoje é o dia. Pastor, eu imaginava que no culto de hoje o Senhor iria orar e a gente iria derramar óleo da unção. Tem aqui, não tem problema nenhum, a gente pode fazer, a gente faz isso. Mas quando a gente entende em primeira instância o poder da palavra, porque a palavra é o verbo vivo, quando o verbo vivo entra na minha vida, que é Cristo, que é Jesus, eu estou desconectado, eu estou morto, meu espírito com E minúsculo, meu espírito pessoal, ele é morto. Então, quando esse Deus que é palavra entra na minha vida, na sua vida, ele nos transforma, ele nos traz vida. Os que ouvirem viverão. A vida é para quem tem Jesus. Quem não tem Jesus sobrevive. Isso é a verdade da Bíblia. Isso é a verdade da palavra de Deus. O cristão tem vida, vida em abundância. Aquele que não tem a Cristo, ele sobrevive. E aí a minha preocupação, e aí por que o Senhor tem ministrado no meu coração de um renovo, de uma restauração para a igreja? Porque o que há de cristão perdido, que não é mais cristão, é tristão. São uma geração deprimida, frustrada, limitada, uma geração mimizenta, que não consegue ouvir a Deus, não tem experiência com Deus, não tem profundidade com Deus, fala o que não é bíblico, vive o que não é palavra de Deus, e anseia viver o melhor dos dias, porque está deitado do lado da arca, porque vai à igreja. É preciso de transformação, é preciso uma mudança, é preciso permitir que verdadeiramente, veja que quando Jesus está fazendo discurso, ele fala: olha, em verdade, olha, isso é tão certo, isso é tão importante que eu estou dizendo, que se você entender, quem ouve a minha palavra e crê, porque só ouvir não adianta, é preciso saber ouvir ao Senhor. A palavra está sendo pregada aqui, a voz é minha, mas a ministração é do Espírito Santo, porque é Bíblia. É o Espírito Santo que ministra no seu coração essa noite. Me enviou para que vocês tenham vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, outra vez em verdade, que vem a hora, e já chegou, que os mortos, aqui agora já não está falando de vida eterna, quem ouve tem vida eterna, mas para você entender que aqueles que estão aqui hoje ainda mortos,
quando escuta e entende e pratica, esses ouvirão e viverão. Ah, queridos, como o nosso Deus é maravilhoso. Como Deus tem vida e vida em abundância. A palavra diz que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo. É preciso ter bom ânimo. Cristão é alguém que é cheio de bom ânimo. Ânimo bom, alegria. Pastor, mas está tudo dando certo? Não. Mas eu tenho bom ânimo. Eu sigo ouvindo a palavra. Eu sigo crendo na palavra. É preciso ouvir e crer vida eterna. É preciso encontrar nesse mundo de morte a vida. Ainda em João, verso 10, João capítulo 10, verso 27. Estou terminando, viu, irmãos? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós somos ovelhas, se nós fazemos parte do rebanho, nós não temos dificuldade em ouvir ao Senhor. A gente ouve e segue. Ouvir e não seguir não é. Eu falo com meu filho, obediência fora do tempo não é obediência. Filho, coloca isso na rua. Você colocou? Não, vou colocar lá agora, pai. Não é obediência. Era ter colocado antes. Obediência é no tempo. Ouvir e seguir é no mesmo tempo. É no mesmo tempo. É preciso ouvir e seguir. Não se separa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O Senhor conhece cada um de nós. Ele conhece, nos conhece por detalhe. Não adianta a gente querer se fazer diferente, porque Ele nos conhece. Ele sabe como está o nosso coração nessa noite. Ele sabe o anseio, aquilo que me trouxe a esse lugar hoje, ou aquilo que me fez até pensar em não vir nesse lugar hoje. Ele sabe. Agora é preciso ouvir e seguir. Volta comigo aí em Mateus 13, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 13, 14. Na realidade, Jesus fazendo menção a Isaías 6,9. Se fôssemos em Isaías 6,9, seria o mesmo texto, só para você entender. Jesus recitando Isaías diz assim, Mateus 13, 14: assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Um texto que parece muito complicado, mas não é.
A vida, de alguma forma, endureceu o coração de Eli. Talvez de alguma forma para Eli, os seus filhos eram perfeitos demais, não precisavam de correção, não precisavam de direcionamento. E o coração de Eli se endureceu. E Eli já não via mais, e o texto diz isso, um pouco pela idade, mas a pior cegueira é a espiritual. Não perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta. Não perceber para onde a família está indo. Não perceber onde as coisas estão levando. O projeto de Deus para Eli não era trazer um juízo. O projeto de Deus para o homem é relacionamento. E aqui o texto vai dizer, o profeta Isaías, não tem nada a ver, mas eu estou aplicando esse texto sobre Eli, para que você aplique na sua vida, para que eu aplique na minha vida. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. A palavra de domingo que eu li em Ezequiel 18 vai falar de uma necessidade de um coração novo, de uma alma nova. Queridos, chegou esse tempo. É uma decisão pessoal. Não é um milagre, não é uma chuva, é uma decisão. É algo que está dentro de você, que você sabe que você tem que fazer. Você não dá conta sozinho, você dá conta com o Senhor, mas você faz, que é de fazer um renovo no Senhor. É preciso perceber que o coração está endurecido, é necessário um novo coração, é necessário uma nova alma, para experimentar as coisas novas que o Senhor quer fazer na sua vida e na sua casa. E isso é espiritual por demais, porque as verdadeiras mudanças elas acontecem dentro, de dentro para fora. Primeiro é perceber, e quando a gente ouve a palavra e permite que ela entre nas nossas vidas, permite que ela faça mudança. Eu não entro na vida de ninguém, mas o Espírito Santo acessa o seu coração com a palavra, se você permite, e te renova. Quando estamos com o coração endurecido, o texto continua, é como ouvir com os ouvidos tapados, ou fechar os olhos para que não se veja. E quando isso acontece, nós somos impedidos de se converter e ser curados. Se vermos com os olhos, com os ouvidos, entender com o coração, iremos nos converter. Quem esteve aqui domingo sabe que eu falei que é necessário converter de novo. Irmãos, é necessário uma conversão. Não estou falando de fazer apelo, de confessar com a sua boca, mas de entender que nós sabíamos que a direção do céu é para lá. Parece que a caminhada cristã a gente começa a olhar para o lado. Lembra da mensagem de domingo? A gente não olha para o lado, a gente vai para frente, a gente caminha para frente. E sejam curados. Queridos, quem ouve a palavra encontra cura, cura da alma, cura da vida, cura da família, encontra cura.
Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Feche seus olhos. Pai, eu queria apresentar ao Senhor cada vida que está aqui presente. Pai, que cada vida que aqui essa noite se faz presente, seja ouvinte dessa palavra, seja praticante dessa palavra, anseie essa palavra. Pai, que não sejamos acostumados a alguns encontros à igreja, mas de uma necessidade pessoal, de um relacionamento com Deus, de um aprofundar com Deus, de um encher-se de Deus, de um ouvir a Deus, falar com Deus. Pai, que não sejamos dependentes de um sistema religioso, mas que entendamos que fazemos parte de um corpo, de uma igreja, e que somos chamados a ser atalaias, a sermos servos, a servir, a despertar a fé dos outros, a experiência do outro. Pai, seja o Senhor aqui a fazer em cada vida, seja o Senhor a ministrar em cada vida essa noite. Pai, eu não sei, eu não conheço o coração de maneira individual dos meus irmãos aqui, Pai, mas eu sei que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, eu quero apresentar aquilo que eu não sei diante do Senhor, mas que cada um dos Teus filhos tem falado, que cada um dos Teus filhos tem se apresentado ao Senhor. Pai, venha recolher toda a tristeza, toda a dor, toda a angústia, toda a ferida. Pai, mas que haja uma escuta sadia da Tua palavra, que haja um anseio dessa palavra, que haja fome e sede dessa palavra, seja ela escrita, seja ela ouvida com os nossos ouvidos espirituais. Pai, destapa os ouvidos e os olhos para que possamos ver e enxergar. Pai, que essa noite aqui haja, ó Pai, cura dos ouvidos, Pai, cura dos ouvidos, cura, ó Pai, dos olhos, para entender e enxergar e perceber